E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde os humanos travaram um grande confronto entre monstros em um labirinto. Com o passar do tempo os humanos conseguiram a vitória e com isso muitos prisioneiros foram libertados. Entre eles estavam os bebês que nasceram dentro do labirinto. Eles foram criados pelos monstros. Essas crianças possuem poderes de outro mundo e eram fortes demais para serem consideradas humanas. E logo a humanidade chamou eles de bebês de Dagios. O protagonista conhecido como Kim, um dos bebês que trabalhava como guia para algumas pessoas perto do labirinto, por causa que ele evitava entrar dentro da masmorra. Não se sabe a sua real força, com isso acreditam que ele é um fraco medroso. Após alguns eventos, muitos monstros apareceram. Por causa disso ele acabou correndo para dentro da masmorra sem perceber, caindo em um buraco ainda mais fundo. Logo em seguida ele acaba sendo picado pelo que se parecia com uma cobra. Após isso aparece uma mensagem falando que ele quem herdará esse subsolo sinistro. Ele acreditava que chegaria ao fim da sua vida, mas para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente ele estava com seu corpo completamente curado. Após retornar para sua casa ele descobre que ganhou uma coisa que se parecia com um sistema, sem que ele percebesse. Ele acabou sendo escolhido para se tornar o rei do labirinto e sentar no trono de Naga. Porém, como seu corpo ainda é fraco, ele teria que ficar mais forte para aguentar o peso da coroa. Mesmo odiando labirintos, sempre evitando batalhas sem escolhas, Kim agora vai ter que trilhar um novo caminho em busca de descobrir seus novos poderes para assim se tornar mais forte, pois como ele é aquele que se tornará o rei, muitos inimigos poderosos vão vir atrás dele. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Park, onde há 2 anos atrás ele acabou entrando em uma batalha contra uma gangue conhecida como Nexus. Após um grande confronto, ele pensava que tinha ganhado, porém após isso os caras da Nexus processaram ele, com a fabricação e manipulação de evidências deles. Park acabou perdendo o julgamento. Como resultado, por causa do dinheiro para quitar sua pena, seu pai vendeu a academia a qual dedicou toda a sua vida. Após isso Park jurou que nunca mais iria lutar novamente. Nessa sociedade, se você não possui dinheiro, você perde mesmo que ganhe. Um dia ele acaba se encontrando com um membro da Nexus. Como ele prometeu não lutar novamente, ele foi bastante espancado. Pouco tempo depois outro aluno aparece e fala que vai dar uma grande quantidade de dinheiro para ele para matar o líder da Nexus. Mas antes disso ele teria que derrotar os caras que estavam batendo nele. E é neste momento que Park mostra suas habilidades, dizimando todos facilmente em apenas 4 segundos. Após uma longa conversa pelo dinheiro, Park aceita a oferta de enfrentar a Nexus novamente, onde como seu primeiro alvo era um dos membros que estava na sua escola, que implicava com ele todos os dias. Antigamente, por causa da sua promessa e não possuir dinheiro, ele apenas aceitava tudo de cabeça baixa, mas agora como alguém vai dar dinheiro para ele em troca dos seus punhos, Park agora está decidido que vai lutar novamente, e usando suas grandes habilidades, ele vai dizimar todos os membros da Nexus um por um, até chegar no líder deles e assim completar sua missão de eliminá-lo para conseguir dinheiro suficiente para ajudar ele e seu pai. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com um jogo RPG que estava bastante popular. Um jogo onde pode capturar e treinar vários heróis. O protagonista conhecido como Jin odiava esse jogo, isso porque os valentões da sua escola jogavam esse jogo na vida real, forçando ele e outros alunos a lutarem entre si para ver quem é o mais forte, onde quando ele perdia era bastante machucado. Mas as coisas começam a mudar quando um dia o valentão pede para Jin jogar na conta dele como punição por ter perdido. Mas quando ele chega em sua casa descobre que seu celular não era capaz de rodar o jogo, porém ele encontra outro jogo bastante parecido onde ele acredita ser uma cópia, e o objetivo desse jogo é coletar os valentões e aprimorá-los e assim erradicar a violência da escola, se tornando o chefe dos valentões. Pouco tempo depois o valentão acaba chamando ele para pegar seu dinheiro. Como ele não tinha nada, acaba sendo ainda mais espancado. Como ele era um fracote, não podia fazer nada. Por causa do novo jogo que ele tinha baixado, acaba entrando em uma situação bastante ruim, onde seu celular acaba sendo destruído. Mas neste momento uma notificação do sistema aparece diante dele, que fala que como o celular dele foi quebrado, o jogo seria transferido para a mente do jogador. Após uma série de telas de instalação, aparece uma missão para ele capturar o valentão. Neste momento Jin consegue dar um soco no valentão, conseguindo capturá-lo. E é neste momento que ele descobre que esse sistema é realmente real, onde o valentão obedece todas as suas ordens, derrotando todos os outros facilmente, e com isso agora com a ajuda
nada desse sistema, ele está decidido que vai mandar nos valentões para treiná-los, e assim completar a missão principal, que seria eliminar a violência escolar de todo o mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Theodore, que tem o sonho de se tornar um grande mago. Com isso, nas suas provas, ele tinha quase pontuação perfeita em tudo, porém essa escola onde ele estuda, provas escritas não são tão importantes, e de acordo com seus testes práticos, todos foram um fracasso total. Com isso, ele não poderá se formar nessa escola. Ele já estava nessa escola há 5 anos, porém ainda não tinha passado do 2º nível de magia. Com isso, nem o diretor sabia o que fazer, mas Theodore já sabia disso tudo, pois como ele não tem talento para magia, ele recebe olhares de pena de todos os lados, e o diretor dá uma última oportunidade dele na sua escola. Mesmo com todos falando pelas suas costas, ele não desistia, porém a única coisa que lhe restava fazer era estudar, já que ele não tinha talento para magia. Com isso, frequentemente, ele vai para a biblioteca e escolhe os livros para estudar. Mesmo já tendo lido eles várias vezes, ele não se importava, pois isso servia para aliviar seu estresse, pois quase ninguém vem a esse lugar, e ele acreditava que já tinha lido todos os livros dessa biblioteca. Porém, um dia ele acaba encontrando um livro estranho que nunca tinha visto, e quando ele toca nesse livro, ele é engolido por uma criatura misteriosa. Após isso, ele começa a escutar uma voz, e quando ele olha em sua mão, tem uma criatura presa nela. Após essa criatura comer um dos livros de magia, Theodore, mesmo tendo lido esse livro várias vezes, ele nunca tinha conseguido usar a magia, mas agora é diferente. Ele sentia que podia usá-la. Após isso, uma mensagem aparece falando que ele aprendeu uma nova habilidade, e que o livro mágico despertou do seu sono profundo e está faminto, e para saciá-lo é necessário seguir um caminho junto com ele em busca de vários livros. Após Theodore perceber que recebeu uma nova oportunidade de completar seu sonho de se tornar um mago, ele agora vai trilhar um novo caminho ao lado dessa criatura em busca de alimentá-lo com vários livros, e com isso ele conseguir aprender várias magias também. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue após a morte de um presidente de uma organização criminosa que morreu misteriosamente. Por causa de suas divisões internas, começaram a lutar pela sucessão do cargo de líder, e logo a sociedade negra entrou para tomar esse lugar, causando um grande caos. Após isso, os executivos de cada região começaram a tomar o poder, criando suas próprias ambições. Com isso, eles tiveram que começar a lidar com a sociedade negra, que era seu maior obstáculo. Como resultado, várias vítimas civis começaram a aparecer, mas a polícia e os políticos, que foram tomados pela sociedade negra, se afastaram dessas vítimas. Em meio de todo esse caos, a mãe do protagonista, conhecido como Baek, que participou de uma antiga unidade das Forças Armadas, tentou expulsar a sociedade negra do seu bairro. Por causa disso, ela acabou sendo morta por eles. Quando Baek descobriu tudo isso, onde a perícia da polícia falou que ela tirou a própria vida, ele não consegue conter sua raiva, pois ele sabia que o culpado estava dentro da sociedade negra, e agora Baek está decidido que vai caçar todos os membros dessa sociedade, e ele vai usar todas as suas grandes habilidades de lutas contra qualquer um que tentar entrar em seu caminho sem piedade. Mas por causa disso, rapidamente ele começa a ser um alvo onde poderosos inimigos vão vir atrás dele, e mesmo assim ele não vai descansar até destruir toda a sociedade negra e encontrar o culpado do incidente da sua mãe para completar sua vingança.